A amizade é uma coisa muito boa, diferente das relações familiares, porque nós não escolhemos a família, mas a família nós recebemos como dom, com todas as suas alegrias e também com todas as suas tristezas, mas na família a gente aprende a conviver, aprende a amar as pessoas. A amizade é alguma coisa que nós podemos escolher. E nós temos muitos motivos, né? Nós temos muitas pessoas com as quais nós vamos criando relacionamentos e que esta amizade, ela vai se consolidando. Essa amizade, ela vai se fortalecendo. O nosso tempo tem um grande problema, que é daquelas amizades virtuais. Nas redes sociais, uma pessoa pode ter aí muitos amigos. Algumas redes sociais até limitam a quantidade de pessoas com quem você pode ter amizade. Outras são abertas. Então a pessoa vai criando aquelas relações ali. Mas são relações virtuais, não são relações pessoais ou interpessoais. A pandemia tornou esta questão da amizade ainda mais difícil. Nós passamos 2 anos sem podermos nos relacionar pessoalmente. Então, aquelas amizades que não eram tão consolidadas, talvez tenham desaparecido. Mas aquelas amizades boas, aquelas amizades consolidadas, estas amizades permanecem. Amigos de fato são poucos. São poucas as pessoas em quem a gente pode realmente confiar. São poucas pessoas em quem a gente possa realmente depositar não só a confiança, mas que nós podemos colocar ali aquelas aflições, aquelas coisas da nossa vida na forma de uma partilha. Jesus, numa outra parte do Evangelho, ele diz assim: não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos. Jesus nos trata de uma maneira diferente. Nós até podemos ter bons amigos, mas por melhor que sejam os nossos amigos, se nós estivéssemos numa situação de dificuldade financeira, por exemplo, talvez um bom amigo nos emprestasse dinheiro para pagar as dívidas a juro baixo. Um amigo melhor ainda, talvez nem cobrasse os juros, mas nenhum amigo seria capaz de morrer no nosso lugar para nos salvar. Esta é a grande diferença da amizade, da relação de amizade proposta por Jesus. Jesus não apenas nos trata como amigos, nem virtuais, nem amigos próximos, mas Ele nos trata de tal maneira que Ele foi capaz de dar a sua vida para nos resgatar do pecado e da morte. Ele nos deu a vida. Ele pagou aquela dívida, conforme nós ouvíamos na segunda leitura, que nós não éramos capazes de pagar, que nós não tínhamos condição de pagar. Uma dívida feita e uma dívida que devia ser paga, mas que humanamente nós não somos, ou nós não éramos e continuamos não sendo capazes de pagar. Só Deus é capaz de nos resgatar dessa dívida. E por isso o Pai, na sua infinita misericórdia, enviou aquele único capaz de dar a vida e de nos resgatar do pecado e da morte. Esta é a finalidade do mistério da salvação. Cristo foi enviado para nos resgatar da morte, para nos livrar daquela dívida que nós não éramos capazes de pagar. Quando os discípulos perguntam a Jesus a maneira de ensinar, Jesus completa o ensinamento da oração com a parábola da verdadeira amizade. Ele dá o ensinamento da oração, como rezar. Rezar chamando a Deus de Pai, ou seja, é uma relação de profunda intimidade.
Mas é uma intimidade que deve ser criada, a ponto de nós sabermos poder incomodar, poder pedir, poder suplicar a este Deus aquilo que está no nosso coração e ter a certeza de sermos atendidos. Por isso Jesus conta a parábola deste amigo que é inoportuno, este amigo que vai à casa do outro no horário que incomoda, tudo já está arrumado, já estão dormindo, a casa já está em silêncio, mas aquele amigo que conhece o outro vai insistir, porque ele sabe que será ouvido porque conhece o amigo. Quantos amigos nós temos aos quais nós poderíamos incomodar desta maneira? Talvez se a gente contar nos dedos da mão, vai sobrar dedo. Pessoas com quem a gente possa realmente contar, pessoas que realmente a gente possa pedir e sabe que será atendido. Mas seguramente, diante de Deus, todos nós podemos oferecer as nossas orações, podemos colocar as nossas súplicas e seremos atendidos. A primeira leitura falava de Abraão, como Abraão não tem o menor pudor, não tem o menor escrúpulo de se aproximar de Deus, não porque não respeitasse a Deus, mas porque tem tamanha intimidade com Deus, tamanha proximidade com Deus, que é capaz de sentir-se incomodando a Deus e ainda assim fazer o seu pedido. E olha que Abraão nem estava pedindo por ele, Abraão nem estava preocupado com a própria segurança, mas Abraão estava preocupado com pessoas que ele nem conhecia, que ele nem sabia se existiam, mas estava preocupado, e diante de Deus, ele oferece estas orações. É mais ou menos a oração de intercessão que nós fazemos, e fazemos por pessoas que às vezes a gente não conhece, mas a gente sabe que Deus é capaz de atender esse pedido. Aí está a grande novidade da oração. Não é apenas chamar a Deus de Pai, mas é mostrar que nós precisamos ter uma intimidade com Deus. Como é que vai a nossa intimidade com Deus? A oração não pode ser um Pai Nosso e uma Ave Maria meio espalhado às pressas, para a gente logo fazer as outras coisas. Ela tem que demonstrar, ela tem que marcar o tempo da nossa intimidade com Deus, o tempo da nossa vontade de estar na presença de Deus. Esta é a amizade que nós precisamos cultivar. Se as amizades humanas são importantes e necessárias, a amizade com Deus, a amizade divina, é ainda mais necessária, é ainda mais importante, porque nós nos aproximamos cada vez mais daquele que deu a vida para nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.